O dicionário define a palavra propósito como aquilo que se tem a intenção de realizar. Mas será mesmo que ter um propósito é apenas determinar uma meta a ser cumprida? Essa é uma definição um pouco simplória. Por isso, na aula de hoje, nós vamos ampliar esse conceito e ver, com a ajuda da psicologia positiva, o que caracteriza uma vida com propósito e por que este assunto está tão ligado à sua felicidade. Alguma vez você já parou para pensar o que faz a sua vida valer a pena? Será que é adquirir bens materiais? Viajar e conhecer novas pessoas e novas culturas? É claro que esses fatores propiciam muitas emoções positivas e contribuem para a felicidade. A questão é que as emoções positivas sozinhas não são as responsáveis por uma vida verdadeiramente plena. É preciso mais do que isso. Há outros elementos que, combinados a essas emoções, tornam a existência tão satisfatória, tão boa, ou seja, uma existência feliz. Um desses elementos é o propósito. Muitos cientistas da psicologia positiva, inclusive, acreditam que o propósito é o principal elemento para uma vida feliz de verdade. Existe um psiquiatra chamado Viktor Frankl que viveu durante o século XX. Ele foi o fundador da logoterapia, que é a psicologia do sentido. Frankl era austríaco e desde a adolescência se interessava por psicologia. Ele chegou a se encontrar casualmente com Freud na faculdade de medicina, justamente na época em que a psicanálise freudiana estava em franca expansão. Após os estudos, Frankl implementou centros de bem-estar em várias cidades, inclusive em Viena, capital da Áustria. No entanto, as tropas de Hitler invadiram o país em 1938 e a história de Frankl muda por completo. Ele sobreviveu a grandes horrores e não somente um, mas em 4 campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, continuava refletindo e escrevendo seus pensamentos e suas teorias. De acordo com Frankl, em um ambiente hostil como esse pelo qual ele passou, ter a consciência do seu propósito leva você a ser resiliente, a se manter forte, a seguir em frente, mesmo em situações de grande sofrimento. Claro que o caso de Frankl foi uma condição extrema, mas foi só para você perceber a importância desse tema. Acha que vale a pena falarmos sobre isso? Quer entender por que é crucial se engajar com o seu propósito? Então, vamos lá. A gente costuma ouvir muito sobre propósito de vida, propósito no trabalho. Mas o que significa isso? Imagine que você é como um foguete com muito potencial para voar para onde quiser. Mas imagine que você está sem uma bússola ou sem um GPS. Não seria muito melhor e muito mais fácil se você soubesse qual direção tomar? A sua bússola, o seu GPS, é o seu propósito. Por meio dessa bússola, você encontra o senso de sentido. E aí você tem um direcionamento para voar, para chegar ao seu eu ideal, para chegar aos seus objetivos. E por causa disso, as suas ações passam a ser mais orientadas, elas passam a ter mais significado. Você passa a se perguntar, será que isso está alinhado ao meu propósito? Será que se eu agir assim ou fizer dessa maneira, eu ainda estarei na minha rota? Seu propósito traz significado às suas ações, aos seus comportamentos e às suas metas. Traz significado à sua vida. Alguma vez você já se perguntou qual é a mensagem que sua vida está deixando no mundo? Não estou falando do mundo inteiro, mas o mundo à sua volta. O professor Michael Steger, da Universidade do Estado do Colorado, é uma das maiores autoridades em significado e propósito. De acordo com ele, é por meio do propósito que interpretamos e organizamos as coisas, entendendo nosso próprio valor e lugar no mundo. Bonito, né? Ele ainda afirma que estar consciente do seu propósito é ter a crença de que sua vida é relevante e que sua existência possui um propósito maior que transcende o próprio presente. Mas o que isso quer dizer? Imagine grandes personalidades da história mundial. Michelangelo, William Shakespeare, Michael Jackson, Madre Teresa. Essas pessoas já se foram, mas o que elas deixaram no mundo ainda está vivo. Isso porque elas viviam os seus propósitos e por isso foram impulsionadas a construir legados que ainda serão relevantes ao longo do tempo. E você? Eu volto a perguntar, o que você veio deixar no mundo com a sua vida? O que você faz que dá sentido à sua existência?
Se você tem um propósito claro, você consegue responder a essas perguntas. Mas e se você não tem? Então, continue assistindo. Ao longo do vídeo, eu vou dar alguns insights para você começar a desenvolver o seu propósito. As pessoas que acreditam que suas vidas têm significado ou propósito são muito mais felizes. Diversos estudos indicam que elas apresentam maior bem-estar, satisfação com a vida e engajamento no trabalho. Michael Steger, inclusive, tem pesquisas incríveis que mostram uma relação muito forte entre propósito, trabalho e felicidade. Muitas universidades também relacionam o propósito com a saúde. A Universidade de Illinois descobriu que ações com propósito elevam nossos níveis de bem-estar e reduzem sintomas depressivos. Pessoas que cultivam o propósito são mais intrinsecamente motivadas, ou seja, não é preciso ter um motivador externo, a motivação vem de dentro delas. Contam com mais vitalidade, mais energia, porque, mais uma vez, suas ações possuem significado. E ainda falando em saúde, olha só que interessante. A Rush University em Chicago acompanhou 7.000 adultos ao longo de 4 anos. Os resultados mostraram que cada ponto a mais na escala de propósito significou 22% menos risco de AVC. Outro estudo que relaciona o propósito com o AVC foi realizado no Japão pela Universidade Akita. Foi um estudo feito somente com homens, mas eles descobriram outras coisas interessantes sobre a saúde. O forte senso de propósito significa uma taxa mais baixa de morte por doença cardiovascular. Então, você tem mais longevidade. Encontrar significado e propósito na vida significa que, além de você viver mais feliz, você também vai viver por mais tempo. Mais tempo para viver a sua boa vida, mais tempo para você fortalecer o seu propósito e construir o seu próprio legado. O pai da psicologia positiva, Martin Seligman, também fala muito sobre esse tema. Ele afirma que ter uma vida significativa é um dos pilares do florescimento e que você só consegue ser feliz quando você utiliza seus maiores talentos, suas maiores forças em prol de algo que tenha significado para você. Você sabe dizer quais são as suas maiores forças? Você consegue identificar as coisas que você realmente ama fazer? Vamos usar como exemplo aquelas personalidades que nós citamos agora há pouco e que viviam os seus propósitos. Eles tinham consciência de seus maiores talentos. Michael Jackson era um grande músico e um excelente dançarino. Madre Teresa era extremamente bondosa e generosa. Eles focavam esses aspectos positivos para desempenhar ações que tinham significado para eles. E mais do que isso, eles aplicavam esses talentos em atividades que o mundo precisava. Madre Teresa viajou para centenas de países em missões humanitárias, abrigou pessoas doentes e o seu trabalho foi reconhecido com um Nobel da Paz em 1979. E o mundo precisa disso, de bondade, de amor, de equidade, de indivíduos dispostos a ajudarem os necessitados. Michael Jackson era um verdadeiro showman. Imagine quantas pessoas ele impactou ao longo de sua vida por meio da sua arte, das suas músicas e dos seus shows. E o mundo precisa disso também, de entretenimento, de alegria. Ir a um show proporciona uma enxurrada de emoções positivas que fazem muito bem. E você? O que você ama fazer? O que você faz bem? E como você pode usar isso em prol de algo que o mundo precisa? A união desses 3 elementos, seus interesses, suas forças e as necessidades do mundo é o que traz o propósito à sua vida. Esse insight pode ser poderoso para você que ainda não está ciente do seu propósito. Conheça-se, avalie-se, identifique como você pode ajudar o mundo à sua volta com esses recursos pessoais. Esse pode ser um caminho para você começar a desenhar seu propósito de vida e construir um legado que vai além do presente e que perdure por muito e muito tempo. Vale a pena falar sobre propósito? Espero que sim. Torço para que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha contribuído com o seu desenvolvimento. Agradeço imensamente por você ter ficado aqui. Até a próxima!